Olá, pessoal. Eu sou Cristiane Tomás, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, Kid Coach e Teen Coach. Estou aqui para ajudar a melhorar o desenvolvimento, também a questão de aprendizagem, o relacionamento entre pais, filhos, entre professores e alunos. E quando nós falamos sobre relacionamentos, quando nós falamos sobre desenvolvimento, criança, adolescente, a gente já lembra, claro, na questão da internet, que faz parte, está presente no nosso dia a dia. E as crianças estão cada vez mais cedo tendo acesso aos dispositivos eletrônicos. Bom, nós sabemos da necessidade de ter todos os cuidados relacionados a isso. E além da questão da segurança e também do aspecto emocional, precisamos tomar muito cuidado com a questão postural. Como é que o seu filho fica sentado ou deitado? Como é que ele fica quando ele está acessando o tablet, o celular, o computador? Será que isso interfere no restante da aprendizagem, na questão da atenção, na questão do bem-estar? Será que isso traz prejuízos, benefícios? Vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto? Bom, para falar sobre isso eu trouxe uma pessoa mais do que especial, uma convidada super show que sabe tudo sobre as questões de postura. Preste bastante atenção, pais, educadores, porque isso vai trazer um diferencial enorme na vida da sua família. Eu estou aqui hoje com muita alegria com a Sinue Angel. Ai, que coisa boa ter você aqui com a gente. Seja muito, muito bem-vinda. Eu agradeço. Olha, essa é uma pessoa que tira todas as dúvidas e traz todas as boas notícias sobre como é que a gente deve ficar quando está utilizando algum dispositivo eletrônico. Se não é, apresente, conte pra gente um pouquinho sobre você e compartilhe os seus conhecimentos que são enormes. Cris, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando de uma coisa que é tão importante e necessária nos dias atuais. Realmente verdade. O que você colocou pra gente, a tecnologia afeta muito a postura, mas principalmente a falta do conhecimento dos prejuízos que vão se acarretar com esse não olhar no futuro, não só na idade infantil e juvenil. Então, esse adulto ele vai ser saudável se a gente tiver esse olhar, essa preocupação em um treinamento para que ele possa se conduzir durante a vida nesse aprendizado do que é o saudável para ele mesmo, e a postura está dentro desse contexto. A tecnologia está aí, ela não vai desaparecer, ela só vai aumentar. As inteligências, né, estão cada vez superando a nossa rotina, o nosso cotidiano. Então, a atenção está redobrada, Cris, para esse assunto. É de extrema importância e a saúde. Com saúde a gente não brinca, né? Tem toda a razão, falou sabiamente. Não disse que ela é uma pessoa especial, gente. É muito bom ter gente assim aqui com a gente. E me fala uma coisa, quais são, assim, as melhores posturas, digamos assim, quando está se usando, por exemplo, celular? Porque a gente vê que a cabeça fica aqui, né? Sim, parece que gruda, né? Grudou agora, né? E aí, como é que a gente faz para que não haja prejuízo em relação a essa questão? Bom, a gente tem que entender que as crianças e os adolescentes, eles têm um tipo de aprendizado, eles estão em um molde de desenvolvimento, principalmente até a primeira infância, que é os 6 anos, né? Até os 6 anos. Então, eles são influenciados por tudo, principalmente pela postura dos pais. Sim. Então, se ele vê o pai, e você que estuda essa área sabe do que eu tô falando, né? Então, verdade. Se você que é pai e mãe não sabe o que fazer com o teu corpo, você não está ensinando ou dando um bom exemplo, uma boa forma de o seu filho poder se espelhar em você. Ele pode se espelhar no professor de educação física, num amigo, numa outra família que seja, né, de pessoas próximas do seu ambiente, mas a maior influência é o que a gente tem dentro de casa. Então, os pais precisam estar abertos a esse conhecimento para si, para que não seja um exemplo de doenças, para que não seja um exemplo a não ser seguido para essa nova geração. Então, o primeiro ponto é esse que eu colocaria. Esse gesto motor que a gente tem, por exemplo, com o celular, realmente tem um grande agravamento. A gente tem uma sobrecarga da ação da gravidade na região cervical, que é uma região delicada e que vai se estender por todos os sistemas corporais. Mas o que realmente vai influenciar, além do exemplo em casa, dessa falta de conhecimento dos pais e preparo para tantas necessidades que a gente tem na vida, e essa é uma delas, se você escolheu ser pai e mãe, ou tia, né, e tio,
você precisa entender o que você precisa passar por um processo de treinamento. Porque Verdade. fora o treinamento, tem a parte individual de cada pessoa. O que é bom para um, não é bom para outro. Então você precisa estar aberto a isso e tem que vencer as resistências. Eu posso dar diversas dicas, inclusive eu tenho vários conteúdos digitais, tanto gratuitos quanto os links de cursos. E no início da pandemia, em março, eu estava em gravação com 11 mini cursos e um deles foi para posturas saudáveis para crianças. Olha que show! Isso a gente não pode perder, hein? São dicas simples, são funcionais, mas o que realmente vai influenciar ao longo dessa trajetória chamada vida e saúde e postura é o que você faz com você. E tem grande influência desse exemplo que você tem, fora a sua conduta de querer aprender e querer praticar. Então é um treinamento diário que vale a pena. Ai, perfeito. Pessoal, se eu fosse vocês, começava era hoje, sabe? Sim. Não deixa para depois não, né? Tem que ser agora. Isso vai impactar em questão até mesmo de quando eles estão estudando, não é? Sim. Toda a parte da oxigenação, ela tem um caminho, né? Essa oxigenação que vem do cérebro para o corpo, da periferia, do centro para a periferia, dessa céfalo-caudal. Não vou falar muitas questões, nomes técnicos, né? Para não dificultar o linguajar, eu tenho esse cuidado, mas é muito importante que, olha o resultado da postura, Cris, e por isso que eu criei a metodologia Sinuend, do qual eu sou fundadora dessa empresa com muito orgulho, depois de 23 anos estudando o comportamento, a parte física, emocional, cognitiva e relacional das pessoas. E aí, quando a gente consegue auxiliar as pessoas, a gente acaba tendo um resultado realmente bem expressivo. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante falar aqui, Cris, que quando eu estou nas empresas, eu também faço trabalho com as empresas, fora individual, é que a gente vê a importância dessa postura não verbal. É 97% que vai influenciar na postura desse profissional, nesse mercado competitivo que a gente se encontra. E se a gente tem máquinas, celulares, robôs entrando na nossa vida, já estão aí, mas entrando cada vez mais, aquela pessoa adulto, que um dia foi criança, quanto mais essa pessoa puder se conhecer, ela melhor vai atuar em qualquer ambiente, inclusive nesse ambiente competitivo. Então, eu chamo a atenção dos pais, Cris, porque conheço a minha metodologia ou outra metodologia, mas só posso falar do meu trabalho aqui, deve, porque eu assumo deve, com certeza. Não só por uma questão de divulgação, por uma questão de necessidade, já vislumbrando o depois. Eu tenho sido muito pedida pelos pais, tem muitos pais entrando em contato comigo para ajudar os adolescentes, principalmente. Sim. Por essa preocupação com a postura. Eles querem ajudar, mas não sabem como. O método é um meio. E aqui eu estou mostrando a representatividade que tem na vida de uma criança que vai se tornar jovem, que já vai ser um adulto, um cidadão. A postura fala mais do que as palavras, que é a comunicação verbal, que é somente aí 3, 5, alguns estudos falam até 7%. Então o seu corpo ele fala, e ele fala com você, ele fala com o ambiente, ele fala com o seu trabalho e com os seus rendimentos. Sim, perfeito, né? Gente, não tem como não aproveitar isso. E você falou a questão dos adolescentes, né, dos jovens, e a gente sabe que nós temos uma geração hoje mais acostumada a deitar, esparmar, ficar mais à vontade, né? E junto com isso, utilizando, muitas vezes, é o celular no colo, é o tablet. Tem alguma influência? Isso prejudica, não prejudica? Até que ponto? O que você tem para dizer sobre isso, Índio? Bom, a gente tem que analisar várias questões. A gente tem uma avaliação postural em que dá os indicadores, porque não é um fator só. A gente tem uma visão integrativa e as dicas rápidas, elas são muito boas, mas elas não vão servir para todo mundo. Isso que você falou, Cris, o nosso corpo, ele molda a geração que a gente está vivendo. Sim, no passado, a gente tinha uma postura mais rígida, porque a vida era mais rígida, né? E hoje já é um pouco diferente em alguns aspectos. E por que eu estou falando isso? Porque, sim, nós temos hoje uma inatividade imensa. Antes, as pessoas, para sobreviver, tinham que trabalhar na roça. Viemos para a cidade. Isso continuou, teve a Revolução Industrial. E tudo isso que vai acontecendo na vida vai influenciando nesse modo de se pôr nesse corpo, né? E é muito importante que a gente entenda que as facilidades que tem um jovem hoje vão influenciar na saúde da pessoa. E sem saúde a gente não produz, né? Então, a grande questão é o tempo que você fica. A postura influencia, uma pessoa que tem consciência. Eu sei, mas aí é chato. Não é chato. Se você entende por que você muda, por que você pode ir para um lugar mais saudável e que vale a pena, porque o prejuízo não é grande
mediante a sociedade que a gente tem desse não cuidado, até porque essa questão social que a gente fala, se você se conhece, você se cuida, você acaba não sendo tão custoso, né? Nem para sua família, nem para você, nem para sua vida e nem para o Estado. E muitas vezes isso também não é tão importante assim. Porque hoje a gente tem vários mercados em que se alimentam das nossas doenças. É verdade, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Então a gente precisa ter esse amor próprio. Falta muita autoestima, muito amor próprio. Isso não é ensinado em escola, deveria. A postura começa em casa, a extensão é a escola. E o esforço de uma sociedade de querer olhar para isso não somente quando se adoeceu. Quando tem lá a dorzinha do crescimento, porque tá tendo, né, o crescimento do corpo, aí vai doer o joelhinho, quando faz um esporte, machuca o ombrinho. Como que é feito tudo isso? Como é olhado tudo isso? Se você olhar para esse ser humano e der a oportunidade para que ele possa se ajudar, se cuidando, nós teremos adultos mais autônomos, mais saudáveis e produzindo melhor, entregando melhor para todo mundo. Isso é um exemplo. Isso é perfeito, é muito bom, muito gostoso ouvir isso. E olha só, a importância de estar atento desde quando se é pequeno. Sim. Né? É aí que a gente percebe que alguma coisa precisa ser feita, não dá para esperar, né? Então é fundamental tudo isso que você trouxe para nós. E a gente vê hoje também, tem muitos adolescentes principalmente, né? E já começa com as crianças fazendo vídeos, né? Ficando horas, muitas vezes. E as cadeiras que eles utilizam, às vezes, são as cadeiras que tem em casa, né? Só que, como você mesma disse, a questão é quanto tempo ficam nessa posição. Isso é uma atenção que precisa ser vista diariamente, né? Em todos os instantes. E o que você diria para poder amenizar um pouquinho isso? Você tem alguma dica para deixar para gente? Tenho. O grande ouro da nossa postura e do reflexo dela na nossa vida é o quanto antes você conhecer melhor, você tem mais ferramentas para poder se trabalhar e diminuir os estragos. Uma segunda dica que é muito importante é um treinamento. O que é um treinamento? É fazer exercício, mas um exercício que realmente possa contribuir para suas más posturas, porque quando você faz um treinamento, você muda o seu comportamento. E aí é algo que você se dá as mãos. Então eu posso trazer, sente nos isquios, coluna ereta, ou você respeita as suas curvaturas fisiológicas, vamos conhecer tudo isso, vamos entrar em contato com esse corpo que é tangível, vamos fazer técnicas de respiração, vamos fazer uma avaliação para tirar a tensão corporal, te dar consciência do que o seu corpo está te comunicando e você ter ferramentas para você se ajudar. Mas esse corpo ele evolui com as nossas fases de desenvolvimento, então para cada fase tem uma necessidade, por isso esse olhar individual. Mas, pegando o que você perguntou, Cris, um adolescente, uma criança que fica no sofá, ela vai precisar de um treinamento maior. Por quê? Porque ela está mais exposta a agentes que não beneficiam ao movimento. E quando nós adoecemos, o que acontece? A gente fica parado. Esse corpo está muito inativo. E a gente tem a Organização Mundial de Saúde, que é um parâmetro, tantos outros também importantes, em que falam o mínimo de se movimentar. E, no geral, as pessoas, uma questão brasileira, principalmente de outros países também, a gente não tem essa cultura do movimento. É verdade. Mas são tantos benefícios, porque previne praticamente tudo e melhora tudo. Porque nós somos um sistema. Então você melhora o cognitivo, você melhora a comunicação, você melhora o social, você melhora o seu autocuidado, a sua autoestima. Você fica mais ativo para as coisas que estão ao seu redor, inclusive para um entorse, uma calçada, para ação e reação quando for um adulto e for dirigir ou numa bicicleta. Então são aspectos em que, nesse sentido, a gente não pode ser poupado. E ficar no sofá, você está se poupando do seu melhor, que nele está no corpo, do qual você às vezes não conectou, não aprendeu. E é um tempo de vida que não volta. E você vai refletir isso em todas as áreas da sua vida. Porque a postura. E tem a postura externa, que a gente vê, mas tem a postura interna. Ai, que maravilha! Show de bola! Olha, Angel, eu só tenho a agradecer, e vocês que estão aí, entrem em contato, porque é treinando desde cedo que vamos ter adolescentes muito mais saudáveis. Deixa pra gente seus contatos, por favor. Cris, obrigada. Eu faço um apelo aí para os pais que se cuidam e inegavelmente isso melhora os filhos. E tudo isso começa muito pela avaliação postural, que é onde a gente vê o cenário de cada um e a gente pode ajudar nos próximos passos.
Para quem quiser conhecer um pouco mais a Sinuê Angel, nós temos o site sinueangel.com.br. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Telegram. Temos colunas, né, no Jornal de Guarulhos, onde semanalmente eu coloco os meus achados dos atendimentos lá e tenho contribuído com muitas pessoas. E tem o nosso WhatsApp, que é o 011 98887 8824. Eu espero vocês. Vejo muito resultado na vida das pessoas, não só no aspecto físico. Muito obrigada, pessoal. Olha, beijo grande. A gente aguarda vocês para crescermos mais, hein? Até logo. Obrigada, Cris.